Imagina acordar um dia e descobrir que existe alguém capaz de sentir quando você olha para ele. Não importa a distância, não importa o poder que você esteja usando, no exato momento em que seus olhos se voltarem para ele sabe. Agora imagina que esse alguém é um dos vilões mais perigosos de Boruto Two Blue Vortex. E imagina que nem mesmo o poder divino de Eida consegue escapar disso. O que Kimoto revelou recentemente não é só mais uma habilidade apelona, é algo muito pior. É silencioso, é invisível, e quando você percebe que caiu na armadilha, já não existe mais saída. Mas, antes da gente mergulhar nessa análise insana, eu já te peço, deixa seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho para não perder nenhuma análise ou teoria que eu trouxe aqui no canal. E compartilha com seus amigos e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa análise insana. Ou só comente Boruto Two Blue Vortex, capítulo 29. O canal precisa muito dessa força e cada comentário de vocês ajuda demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Dito tudo isso, vamos embora para o vídeo? Mamute não está atacando Konoha por diversão, ele não quer destruir a vila, ele não quer provar força. Ele não está interessado em Boruto e muito menos em Kawaki. O único alvo dele é Eida. E hoje você vai entender passo a passo como Mamute pretende encontrá-la e por que talvez ela já esteja condenada. Desde a primeira leitura do capítulo existe algo estranho no comportamento de Mamute, algo que não bate, algo que incomoda. Ele insiste o tempo todo em uma frase específica. Abre aspas. Quantas pessoas estão olhando para mim agora? Fecha aspas. Parece algo comum, algo natural, mas e se de repente isso varia às vezes? Ele repete isso várias vezes, com calma, sem pressa, como se esse detalhe fosse mais importante do que qualquer luta acontecendo ao redor. E não para por aí, Mamute chega a ordenar que seus clones se espalhem, que apareçam em público, que chamem a atenção, que provoquem ao máximo de curiosidade possível. Quanto mais pessoas olhando, melhor. E isso levanta uma pergunta óbvia, mas por quê? Se os clones Mamutes são letais, se eles podem matar civis, se eles podem eliminar shinobis de segurança de Konoha, por que eles não querem fazer isso? Porque não existe um massacre, porque não existe destruição em massa. A resposta é simples. Matar nunca foi o objetivo. Mamute não quer sangue, ele não quer caos pelo caos, ele está caçando algo muito mais específico, um olhar. Enquanto Kawaki tenta chamar a atenção e criar obstáculos, Mamute simplesmente ignora. Ele não se importa, ele deixa os clones causarem confusão ao lado de fora, e ele mesmo começa a se mover pela vila, calmo, silencioso, observando. É nesse ponto que tudo começa a fazer sentido. Em determinado momento, Mamute sobe no topo de um prédio, cria muitos clones e afirma com precisão absurda. Abre aspas. Existem 70 pessoas me observando agora e nenhuma delas é quem eu procuro. Fecha aspas. 70. Isso mesmo, você ouviu exatamente isso. Como ele sabe de tudo isso? Konoha é gigantesca, está um caos. Não faz o menor sentido ele sair contando pessoas no meio de uma invasão. E muito menos chegar nesse número em segundos. Número preciso, número exato. É aqui que entra a verdadeira revelação. Mamute não está contando pessoas, ele está sentindo os olhares das pessoas. Ele consegue perceber quando alguém o observa. Não importa se está perto, não importa se está longe, não importa se está escondido, ele sente. E mais do que isso, ele consegue sentir quantos estão olhando para ele naquele exato momento. Quando você entende isso, tudo se encaixa. Isso explica como Mamute percebeu que Eida o observava durante a reunião do Shinju. Mesmo ela usando o Sharingan, um poder divino ligado diretamente a Shibai Otsutsuki. Isso explica porque Eida evita olhar diretamente para os acontecimentos do presente e prefere observar somente o passado. Ela sabia, ela estava tentando se proteger. Ou seja, essa habilidade de Mamute não surgiu agora. Ela sempre existiu, sempre esteve ativa, 24 horas por dia, sem precisar ser ativada. E é exatamente isso que torna essa técnica tão assustadora. Mamute não precisa enxergar Eida, ele não precisa sentir o chakra dela, ele não precisa ouvir a voz dela, ele só precisa que ela olhe para ele. Muita gente pode pensar, mas isso não é tão absurdo, só que é.
Se fosse apenas perceber um olhar comum, Mamute não precisaria causar tanto barulho. Se o objetivo fosse se esconder, ele faria exatamente o oposto. Mas não, ele quer atenção, ele quer olhares, ele quer ser observado, porque cada olhar é uma pista, cada pessoa olhando ajuda a filtrar aquele olhar diretamente, o olhar distante, o olhar que não pertence a alguém comum. E sabe o que deixa isso ainda mais assustador? Mamute chega a suprimir completamente seu chakra. Ele não quer ser detectado por sensores. Ele não quer ser percebido por habilidades sensoriais. Ele quer ser observado. E isso aponta diretamente para o futuro da história. Mas, cedo ou mais tarde, o caos em Konoha vai exigir alguém observando tudo de longe. Shikamaru está prestes a ser interrogado. Os times estão separados no campo de batalha. A vila está desorganizada. Eles vão precisar de informação, de visão geral, de controle. Eles vão precisar de um par de olhos acima de tudo isso. E quem possui esse poder? Sim, você pensou exatamente nela. Eida. Mesmo que seja apenas por curiosidade, mesmo que seja por alguns segundos, no momento em que Eida ativar o Sharingan para observar Mamute, ele vai sentir. E quando isso acontecer, a posição dela será revelada. E aí, meus amigos, é game over. O mais assustador de tudo é que talvez nem Kashin-Koji saiba dessa habilidade, ou se sabe, talvez nem ele consiga prever como evitá-la. Porque como se proteger de alguém que sente quando você olha? Agora vamos falar do plano de Mamute. Por que ele não está improvisando? Ele está jogando. Mamute está operando em 2 níveis ao mesmo tempo. O primeiro é direto, usar clones em massa para atrasar Boruto Kawaki, criar uma muralha viva, forçar os dois a gastar tempo, energia e foco limpando o campo de batalha. Enquanto isso, o segundo grupo de clones se infiltra pela vila, silenciosos, discretos, rastreando olhares até encontrar ela, Eida. Mas existe um terceiro problema no caminho de Mamute, um problema sério, Sarada Uchiha. Sarada é uma variável extremamente perigosa. Seu Mangekyou Sharingan já provou ser absurdo. Ela derrotou inimigos que não deveriam cair tão facilmente. Se Sarada entra nessa luta, o plano de Mamute fica completamente comprometido. E é por isso que existe uma chance enorme de Hidari entrar em cena no campo de batalha para tirar Sarada do tabuleiro. Algo que, inclusive, já apareceu nas visões do futuro de Kashin-Koji. Agora, se o confronto entre Mamute e Daemon acontecer, o cenário fica ainda mais interessante. Por um lado, os clones de Mamute não possuem intenção para atacar ou matar. Eles agem por instinto, sem planejamento, sem intenção direta, e isso pode atrapalhar a ativação total da habilidade de reflexão de Daemon. Além disso, Daemon pode ter limites. Lembra do nosso mito Itachi Uchiha, quando ele disse no passado que toda habilidade possui uma fraqueza? Jigen já disse isso também na luta contra Naruto e Sasuke. Talvez ele funcione melhor contra poucos inimigos. Talvez dezenas de clones o forcem a perder tempo. E qual é o limite de tempo entre a habilidade de reflexão? E é exatamente isso que talvez Mamute precisa. Mesmo que Daemon não seja derrotado, alguns segundos já seria suficiente. Por outro lado, Daemon também tem cartas na manga. Se ele tocar em um clone, a reflexão pode se espalhar, como já vimos antes. Ainda assim, o cenário mais impactante não é esse. O verdadeiro perigo é outro. E se Eida for capturada? Se isso acontecer, surgem perguntas enormes. A onipotência pode ser transferida? Os Shinjus evoluiriam após isso? Estaríamos diante de uma nova entidade? E pior, se o Juro adquirir a onipotência, aí não estamos mais falando de destruição do mundo, estamos falando de uma realidade completamente distorcida, algo fora do controle de qualquer personagem. Esse seria, sem dúvida, o pior futuro possível. E é exatamente isso que Mamute é tão assustador. Ele não grita, não provoca, não ataca sem pensar. Ele observa, planeja e espera você olhar de volta. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que o papel de Mamute ainda está sendo subestimado?
Como você imagina o estilo de luta dele no capítulo 30? Deixa sua teoria aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. E se você curtiu essa análise insana, já deixa seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo insano vindo por aí. E compartilhe com seus amigos, inclusive tem outro vídeo incrível aparecendo na sua tela agora mesmo, que você com certeza vai gostar. Clica nele, a gente se vê no próximo vídeo, estamos juntos galera, fui!